Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Esta reportagem é própria para pessoas com menos de 18 anos. Os termos solos e depreciativos usados em um contexto de violência sexual contra a mulher e pode servir como gatilho. Eu já falei aquilo que eu tinha que falar, né? Alguns dias antes da publicação do primeiro episódio de Os Grampos de Robinho, a reportagem do UOL ligou para o ex-jogador e foi isso que ele disse para a repórter Janaína Cesar. Ela tentava falar com ele sobre os áudios que seriam publicados e queria saber se ele gostaria de falar sobre o que se lembrava. Ele não aceitou, mas fez um pedido: espero que vocês divulguem tudo o que é verdade, divulguem também as questões. Enfim, acho que é melhor você falar com o meu advogado, com a minha assessoria. É melhor. Com isso, o único registro de Robinho falando sobre a noite de 22 de janeiro de 2013 é uma entrevista que o jogador deu para o UOL em 2020, logo depois que partes do processo foram divulgados. Os pontos principais do episódio. Em contato com o UOL, Robinho diz que já falou tudo o que tinha para falar e não aceitou ser entrevistado. Não sei como é o jornalismo de vocês. Não sei se vocês divulgam aquilo que é verdade. Hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém. Na entrevista de 2020, o jogador admitiu uma relação entre homem e mulher, mas não sexo. Não tive relação sexual com ela, não? A gente, né, teve relação entre homem e mulher, relações que o homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. Durante todo o tempo, ele queria mandar a mensagem que o que aconteceu foi com consentimento da mulher. Uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato, com o consentimento dela e meu também. Ficamos ali poucos minutos e depois eu fui embora para casa. Isso que aconteceu, disse. Robinho também insistiu que os áudios, captados com autorização da Justiça da Itália, foram usados no processo fora de contexto. Sinceramente, faz muito tempo isso, entendeu? Eu sei que saiu muita frase fora de contexto. Eu não sei se essa tá fora de contexto, entendeu? Eu sei que saíram muitas coisas, vazaram áudio, né? Responde, especificamente sobre Robinho afirmar que um de seus amigos ejaculou dentro da vítima. No final, ele também ataca as feministas. Infelizmente, existe esse movimento feminista, que não sei o que. Muitas mulheres não são nem mulheres, para falar português claro. Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto, para vender jornal, para vender revista, obviamente que eu mudei muito de 7 anos para cá. Isso aí aconteceu em 2013 e o ser humano muda. Então, eu mudei para melhor. A questão é, qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi não ter sido fiel à minha esposa. Robinho, em 2020, em entrevista ao UOL. Em contato com a reportagem, o assessor Fernando Melo enviou uma nota em que afirma: foi contratado pelo Santos para fazer a gestão de crise do caso. Indicou a interrupção do contrato do jogador e fez um intenso media training com ele. O jogador, porém, mudou de postura durante a entrevista. A única condição apresentada ao UOL para a realização da entrevista foi a duração, 20 minutos. Os repórteres chegaram à entrevista pré-determinados a atacar Robinho, que naquele momento ainda não havia sido condenado em última instância. Causa surpresa que o UOL desrespeite uma regra sagrada do jornalismo, o off. Como assessor, ele não fez parte da entrevista e não autorizou o uso de suas falas. A íntegra da nota pode ser lida abaixo do roteiro. O UOL Esporte Stories, os Grampos de Robinho. Risos à noite.